Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Dando sequência na leitura do projeto da Bíblia para o ano todo, estamos no livro do Gênesis, capítulo hoje de número 31, 32, 33 e 34. Vamos à leitura. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Viu também Jacó que o rosto de Labão, eis que não era para com ele, como antes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Leia ao campo ao seu rebanho e disse-lhe: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que todo o meu poder que tenho servido do vosso pai. Mas o vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou do gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho a Jacó: eis-me aqui. E ele disse: levanta-te agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então perceba você que o próprio Deus visita ele, e você vê que quando ele levantou, né, aquele voto, aquela pedra e ungiu em Betel, ele não teve resposta imediata, mas você vê que agora, passaram-se muitos anos, o Senhor fala para ele: olha, aquele voto que você fez, aquele propósito que você fez lá em Betel, eu sou o mesmo Deus. Em outra palavra, eu te prosperei, eu te abençoei, agora você volta. Lembra o que ele falou lá? Senhor, se o Senhor for comigo, me der comida para comer, vestes para vestir, em tudo for comigo nessa vida, que eu possa tornar, ou seja, voltar à casa dos meus pais, então te darei o dízimo. Agora Deus está relembrando a ele, para que ele possa voltar, para ele possa realizar. Só que tem um detalhe: existia um problema do irmão lá atrás, com a fúria, com o ódio, que ele não sabia como é que estava a situação, por conta do direito da primogenitura. Lembra disso? Mas quando Deus fala, quando Deus manda, ele garante. Muitos serão os levantes na minha vida, na tua vida, no meu ministério, no teu ministério. Jesus mesmo fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, levantando, caluniarem, disserem todo mal ao vosso respeito, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E aqui agora Jacó tinha essa situação para ser resolvida, porém Deus estava com ele. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Todos que se levantam para cair. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, porque Deus é contigo. A Bíblia fala que maior, 1 João 4,4, é o que está conosco do que o que está no mundo. O importante é você manter a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus e como serva de Deus. Amém? Então, tendo dito isso, eu avanço na leitura. E olha o que aconteceu. Versículo 14. Então respondeu Raquel e Leia, disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Uma pergunta: ainda nós temos que dar alguma coisa também do nosso pai? Versículo 15. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa, de nossos filhos. Agora, pois, tudo o que Deus tem te dito, então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, terra de Canaã. E havendo Labão indo tosquear as suas ovelhas, furtou a Raquel os ídolos que seu pai tinha. Naquela época também tinha o hábito de ter, como se fosse hoje aqui para você ter entendimento, as imagens, sabe? Que eles chamam de santinhos. Então Raquel foi lá e pegou esses ídolos, pegou essas imagens do seu pai.
esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu com ele tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido, ou seja, tinha ido embora. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu ao seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse: guarda-te, que não te faças nada a Jacó, nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó e Arará em Armara, e Jacó e a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: o que fizeste? Que te esquivaste de mim, ou fugiste, né? E levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim? E não me fizeste saber para que enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa? Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para fazer o mal, mas Deus, o vosso Pai, me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Olha lá, você vê que ele está aqui, agora já arrumou um pretexto, que era no sentido dos ídolos, né, dizer que quem Raquel tinha furtado. Então respondeu Jacó e disse: por que temia? Pois dizia comigo, e porventura não me arrebatarias as tuas filhas, como quem achares que os deuses, como quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos que é o teu do que está contigo. Toma para ti, pois Jacó, e não sabia que Raquel tinha furtado. Então Jacó falou assim: ó, com quem você achar os deuses, pode matar. O que você está falando que furtou, tipo, Jacó estava, né, não sabia, estava inocente. Falou: ó, eu não sei do que está se passando, não sei do que está se tratando, mas com quem você achar os deuses aqui, ó, esse, você reconhecer, não vai viver. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos seus olhos, meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ou seja, ela falou que estava, né, menstruada, ela estava sobre o camelo, e ali, como se fosse assim, na sela, né, do camelo, ela colocou por baixo e sentou em cima. E aí o pai dela falou: não, papai, eu não vou sair e tal, não posso aqui, não comando, porque eu estou nos meus dias, nos dias da regra, para nós hoje a menstruação, para ficar bem claro. Procurou e não achou. Versículo 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse: Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, e achaste que todos os móveis da tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos, os teus irmãos, e que julguem entre nós ambos, entre eu e você, esses 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, não comi carneiro do teu rebanho, não trouxe eu despedaço o que eu pagava, o furtado de dia, furtando de noite, da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia de calor, e à noite geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos pelo teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, se o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então, se você ver a conta aqui, ele ficou 21 anos trabalhando e servindo Labão. 14 anos pelas suas filhas, está aqui a conta, 14 anos pelas suas filhas e 6 anos pelo seu rebanho. Então você vê aqui que ele fica mais o tempo, né, que nasce ali a filha, tudo.
Então, todo esse período que ele ficou lá foi muito tempo. Metade, um pouco mais da metade de uma geração. Uma geração há 40 anos. E agora ele viu que Labão procurou, não achou, ele, tipo, né, veio aquele momento do lado humano, é natural, ele cirou e ele foi para a reta dele em direção e falou, não, vamos julgar nossa causa aqui. E aí agora ele pontua todas as benfeitorias, todas as beneficências que, através da chegada dele, como ele prosperou, como ele foi abençoado. O pacto entre Labão e Jacó em Galede. Então respondeu Labão e disse, Jacó, essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e esse rebanho é o meu rebanho, e tudo o que é meu e que te farei hoje, essas minhas filhas, e aos filhos que tiveram. Agora, pois, vem, façamos um concerto, um pacto, uma aliança, entre eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó lá de novo uma pedra e erigiu por coluna, ou seja, né, como se fosse um altar. E disse Jacó aos seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegaar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe de Galede. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galede. Em Mispá, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas, e se tornares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis que ele, este mesmo montão, eis que aqui essa coluna que levantei entre mim e ti, este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás esse montão e essa coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de teu pai, julga entre nós. E jurou Jacó, pelo temor do seu pai, Isaque, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partiu e voltou Labão para o seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó com seu caminho, encontrando o anjo de Deus. Jacó disse, quando os viu, este o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Você vê agora que tem aquela situação que ele sabiamente agora ele pega e manda mensageiros para ver como é que estava Esaú. Enviou Jacó mensageiros adiante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor, Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tendo bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, enviei para os anunciar o meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos, ou seja, né, para que tenha misericórdia, para que me desculpe, para que me perdoe. E os mensageiros tomaram Jacó e disseram, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, com 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, teve medo, e angustiou-se, e repartiu o povo com o que estava com ele, as ovelhas, as vacas, os camelos, em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e os ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque temo, ou seja, tenho medo, que porventura não venha ele me fira, a mãe dos meus filhos. E tu disseste, certamente farei o bem, farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que veio à mão um presente para o seu irmão Esaú. Percebe que aqui vem agora orando, ele vem lembrando aquilo que Deus havia falado para ele. Ele estava com medo, ele estava apresentando diante do Senhor aquela situação, aquela causa, para que Deus pudesse intervir, para que Deus pudesse agir. E olha o resultado disso. 200 cabras ele pegou agora, fez um presente, ó, e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentos, 10 jumentinhos, né?
e deu na mão dos seus servos cada parte do rebanho para os seus servos. Passai adiante de mim na face, ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Esaú, meu irmão, te encontrar. Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem é, para onde vai, e são esses diante da tua face, então dirá: são do teu servo Jacó, presente que te envia meu senhor. Esaú, eis é aquele mesmo, vem também atrás de vós. E ordenou também o segundo e o terceiro, e todos quantos vinham atrás do rebanho, dizendo: conforme essas mesmas palavras, farei Esaú quando achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face, porém passou aquela noite no arraial. Então ele usou uma estratégia. Ele preparou tudo isso e mandou e falou: quando eles forem indagados e questionados, fala: não, tudo isso aqui é presente do meu Senhor que vem atrás de nós. Presente para você. De quem? Somos servos de Jacó. Para que pudesse ali, passaram-se mais de 20 anos, lembra? Então agora, aquela situação da primogenitura, ele volta. Jacó passa o val do Jaboque e a luta com o anjo. Agora é um momento crucial na história, é um momento onde Deus vai mudar não só a trajetória e a vida daquele homem, mas também o seu nome e a sua história. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou ali com um varão até que a alva subia. Olha que coisa interessante, nesse val, chamado val de Jaboque, passou os seus servos, passou suas servas, passou os jumentos, passou as camelas, passou o boi, passou a vaca, passou o jumentinho, passou as suas mulheres e nada aconteceu. Mas quando Jacó entrou no val, porém ficou só e lutou com um varão até que a alva, ou seja, até amanhecer o dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não deixarei ir, se não me abençoares. Disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Olha que coisa interessante. Agora Jacó falou a verdade. Lembra lá quando o pai Isaac perguntou: qual é o seu nome, meu filho? Aí ele falou: meu nome é Esaú. Se vestiu com a roupa, colocou as peles dos carneiros no pescoço, na mão, vestiu a roupa para ficar o cheiro. Aí ele falou para o pai: qual é o teu nome? Ele disse: Esaú. E ele estava mentindo. Agora, diante de Deus, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Meu nome é agarrado, preso ao calcanhar. Aí então no versículo 28 do capítulo 32 ele vai dizer: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa que luta com Deus. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel significa a face de Deus. Então você vê que ele já tinha o entendimento que era o próprio Deus. E saiu o sol quando passou o Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó e o nervo encolhido. Então você vê agora que Deus muda o nome de Jacó para Israel. E depois lá na frente, eu já quero chamar a tua atenção aqui agora, você vai ver que em determinados períodos, em determinadas situações, Deus vai falar assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Ele não vai mais falar: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito forte. E olha para você ver a profundidade do que eu falei aqui. Hoje qual é a nação? A nação de Israel. Hoje qual foram as tribos depois? As 12 tribos de Israel. Isso é muito profundo. Capítulo 33. O encontro de Esaú com Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e Léia e os seus filhos atrás. Porém Raquel e José, a derradeiro, por último, porque é como ele amava mais.
Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até chegar ao seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. E depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas, os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José lá por último, e Raquel, e inclinaram-se. Disse Esaú: De quem te serve todo esse rebanho, porque tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que o tens, ou seja, o seu presente eu não quero. O que importa? O importante é que eu reencontrei você, meu irmão. O importante é que agora nós estamos outra vez juntos. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção. E foi trazida porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu e instou com ele até que o tomou. Até tipo, tudo bem, então tá bom, vou receber. Disse: Caminharemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor sabe que esses filhos são jovens, são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e que se afandigam somente um dia. Todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado. É o que eu costumo dizer. Os meus irmãos, meus alunos, as minhas alunas sempre vão ouvir essa fala minha. Passo do gado. O que é isso? Passos curtos, porém passos firmes. Passo do gado. Vai no passo do gado, meu irmão. Vai no passo do gado, minha irmã. Romanos 8,33. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vai no passo do gado, meu irmão. Vai no passo do gado, meu irmão. Ele fala aqui, ó, no passo do gado, ao passo do gado, como está diante da minha face, conforme ao passo dos meninos, até que chegue o seu senhor em Seir. Esaú disse: Deixarei logo contigo essa gente que está contigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos seus olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho de Seir, e Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Chegando Jacó, salvo a cidade de Siquém, que é a terra de Canaã, quando vinha para Padã-Arã, o fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emom, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou o Deus de Israel. Então você vê que outro altar, lembra? Noé edificou o altar, Abraão edificou o altar, Isaac edificou o altar, Jacó edificou o altar. Capítulo 34, para nós concluirmos a leitura de hoje. Diná é desflorada. Saiu Diná, a filha de Leia, que era de Jacó, a ver as filhas da terra. Siquém, filho de Hermon, o Heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou e deitou-se com ela e a humilhou. E pegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também a Siquém, a Hermon, seu pai, dizendo: Toma-me essa por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo, com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Hermon, pai de Siquém, e Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó ao campo, e ouvindo isso entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele que fizera essa doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não devia fazer assim. Então falou Hermon com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-te por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-lhe a vossa filha. Tomai as nossas filhas para vós, e habitareis convosco a terra, e estará diante da nossa face, e habitarei e negociarei nela. Tomai possessão nela. Disse Siquém ao pai dela, aos irmãos dela: Ache graça em vossos olhos, e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me dissesse. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hermon, seu pai, enganosamente,
e falaram, porquanto havia contaminado Diná, sua irmã. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos, a vós se forde como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então, dar-moemos a nossas filhas, e tornaremos as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas, se não ouvirdes, e não vos circuncidades, tornaremos em nossa filha, e iremos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Hermon, e aos olhos de Siquém, filho de Hermon. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de meu pai. Veio, pois, Hermon a Siquém, ao filho da porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo, esses varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra, e negociarão nela, e essa terra é larga, e espaço diante da sua face. Tomaremos para nós suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas, mas somente consentirão aqueles varões que habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, com eles serão circuncidados, o seu gado, sua possessão e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles que habitam conosco. E deram ouvidos a Hermon e a Siquém, e os filhos todos que saíram da porta da cidade, foi circuncidado todo macho e todos que saíram pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. Porém, os dois irmãos de Diná não engoliram aquela história. Eles ficaram revoltados porque a maneira como Diná perdeu a sua virgindade. E olha a atitude deles. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também o filho da espada, a Hermon e ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos que saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que o campo havia tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e todas as suas mulheres levaram presos, e despojaram tudo o que havia na casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? E aqui nós concluímos a leitura de hoje. Você vê que são histórias que é muito interessante você prestar atenção no contexto para que você não venha fazer uma interpretação errada. Porque há uma regra básica na hermenêutica chamada todo texto isolado, fora de um contexto, ele torna-se um pretexto para uma heresia ou mais. É importante entender, não poder pegar uma palavra isolada, não poder pegar um versículo isolado e entender como você bem quer, como você bem pensa. Precisa entender o contexto imediato e o pós-texto, ou seja, o que está se referindo anteriormente e posteriormente. Tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente em sua vida. Hoje eu quero lembrar você uma palavra que nós temos aqui no capítulo 33 e no versículo 14. No passo do gado. Se você puder escrever hoje, aí eu vou escrever, você escreve também, no passo do gado. Passos curtos, porém passos firmes. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade.